Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que sou. Eu tenho o que ela diz que tenho. Eu posso fazer o que ela diz que posso fazer hoje. Eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu confesso com ousadia. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quero falar com você hoje sobre recusar sementes negativas. Todos nós temos vozes que estão tentando nos afastar do nosso destino. Às vezes são pessoas nos dizendo que não podemos nos tornar e como não vamos realizar o sonho. Podem ser especialistas. Eles têm todo o treinamento, todas as habilidades. Eles estão nos dizendo os fatos. A ciência médica diz que você não vai ficar bem ou que não tem as qualificações para esta posição. Você assiste ao noticiário e ouve todos os comentários sobre economia e a inflação, vírus de divisão. Isso pode trazer medo e preocupação. E o que vai acontecer? Palavras são como sementes. Se você pensar nelas por tempo suficiente, elas criarão raízes e se tornarão realidade. A boa notícia é que você pode escolher o que será plantado em seu solo. A Escritura diz para guardar sua mente. Isso está dizendo para não deixar qualquer semente entrar lá. Seja seletivo. Se essa semente for negativa, desencorajador, trazendo medo, empurrando você para baixo. Não perca tempo. Você precisa dizer não. Obrigado. Eu recuso essa semente. Não vou deixar que essa derrota crie raízes em mim. E às vezes as pessoas não percebem que estão fazendo isso. Sinto muito pelo diagnóstico. Minha avó morreu da mesma doença. Eu não aceitaria esse novo cargo. Se eu fosse você, isso está muito além da sua cabeça. Você ainda está solteiro? Eu não sei se você vai conhecer alguém. Faça um favor a si mesmo. Deixe isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se você começar a pensar nisso, e se eu não melhorar, talvez isso esteja além da minha cabeça. Estou preocupado em não conhecer alguém. Você está dando permissão para que essa semente se torne realidade. Não deixe que a dúvida de outras pessoas o impeça de alcançar seu destino. Você tem que ignorar todo o negativo. Não consigo, nunca vai acontecer. Palavras limitantes. Eles podem falar isso, mas você não precisa recebê-lo se não pensar nisso. Essas palavras morrerão natimortas. Eles não terão efeito sobre você. Vitória e eu estávamos em um restaurante uma vez e nosso filho Jonathan tinha 6 meses de idade. Ele estava deitado em um pequeno canguru no assento ao meu lado. Cerca de 30 minutos depois, um casal mais velho se levantou para sair e veio até nossa mesa. A senhora disse que estávamos apenas admirando seu bebezinho e como ele é bonzinho. Como ele fica ali tão tranquilo e quieto. E nós o agradecemos. Então o marido disse: espere só até ele fazer 22 anos, ele vai se tornar um tirano. É melhor você aproveitar agora porque ele vai dar muito trabalho. Aqueles terríveis 2 anos estão chegando. Nós apenas acenamos e dissemos adeus e pensamos: não deixe a porta bater em você quando sair. Algo surgiu em mim. Eu disse a Vitória que não aceito que ele não determine nosso futuro. A opinião dele não é a nossa realidade. Não serão os terríveis 2 anos. Serão os fantásticos 2 anos. Os incríveis 3 anos. Os fabulosos 4 anos. Não concorde com coisas negativas que as pessoas falam sobre você. O que elas estão dizendo pode ser verdade para muitas pessoas, mas você é a exceção. Você é quem tem filhos incríveis. Você é quem fica bem onde o relatório médico diz que você quer. Você é quem quebra o vício. Para levar sua família a um novo nível, para ver o favor que as pessoas nunca poderiam imaginar, mas isso vai acontecer. Você tem que ser seletivo no que é plantado em seu solo. Quando essas sementes negativas vêm, é muito fácil recusá-las. Não se detenha nelas. Não saia por aí falando sobre isso. Não comece a esperar que isso aconteça. Mantenha sua mente cheia de pensamentos positivos, esperançosos e cheios de fé. Davi tinha 17 anos quando ouviu Golias provocando os israelitas. Este gigante tinha mais de 9 pés de altura e era o campeão do exército filisteu. Nenhum dos israelitas ousou enfrentá-lo. Quando ele saiu gritando suas ameaças, todos correram e se esconderam. Que Davi tinha metade do seu tamanho? Ele não tinha treinamento nem armadura, mas foi até o rei Saul e disse a ele que queria enfrentar Golias. Saul disse a Davi em 1 Samuel 17: Davi, não seja ridículo. Você é apenas um garoto. Ele é um guerreiro desde jovem. Ele dizia: David, o que você está pensando? Você não tem chance. Você é muito pequeno. Você não está qualificado. Isso está além da sua capacidade. Sempre que você estiver à beira de um novo nível, sementes negativas surgirão para tentar dissuadi-lo.
David teve a opção de deixar essas palavras criarem raízes. Eu sou apenas um garoto. Eu não estou à altura, eu não consigo fazer isso, ou ele iria proteger sua mente. Não deixe a dúvida, a inferioridade, a opinião de Saul convencê-lo a desistir de seu destino. Este foi um momento decisivo. Davi poderia ter ido embora, voltado para casa, ele poderia ter perdido quem Deus o criou para ser se não tivesse aprendido este princípio. Nós vemos Davi derrotando Golias. A grande vitória foi quando Deus o levou a um novo nível, mas a verdadeira vitória aconteceu quando ele não deixou as palavras humilhantes de Saul impedi-lo de avançar. Se ele não tivesse recusado as sementes negativas, ele nunca teria chegado a Golias antes de conquistar seu gigante. Antes de atingir um novo nível, haverá um Saul tentando desencorajá-lo, um Saul dizendo que você não pode ficar bem. Cara, você não pode começar seu negócio. Você nunca vai quebrar esse vício. Você nunca encontrará a pessoa certa. Sua verdadeira vitória é quando você recusa a dúvida, recuse o que os pessimistas estão dizendo. Você tem que vencer a batalha em sua mente antes de derrotar seus gigantes. Muitas pessoas são convencidas a não ver seu Golias, porque ouvem Saul. Você pensaria que Saul ficaria animado que alguém finalmente apareceu para lutar contra Golias. Ele estava provocando os israelitas por 40 dias. Agora esse jovem Davi teve a coragem de enfrentá-lo. Certamente Saul diria que é incrível, Davi, você consegue fazer isso. Estamos todos atrás de você, mas quando Deus coloca grandes coisas em seu coração, não espere que todos te animem, não espere que todos os seus amigos ou familiares te encorajem. Digam quão grande você é. Quando Saul aparecerão pessoas que lançam sementes negativas, tentam fazer você duvidar, se questionar, desacreditar. Você faz você se sentir pequeno, como se não estivesse à altura. Não deixe essas sementes criarem raízes. As pessoas não determinam seu destino. Deus determina. Quando te chamou, ele não consultou as pessoas, ele não consultou seus amigos, seus vizinhos, seu chefe, sua família ou seus inimigos para decidir se eles acham que você pode fazer isso. Você é grande o suficiente, inteligente o suficiente, talentoso o suficiente? Ele colocou coisas em você que outras pessoas não podem ver. Não fique chateado com eles se eles acham que você não pode fazer isso. Você é apenas um garoto. Você não vem da família certa. Eles estão olhando para o exterior. Eles estão julgando de um ponto de vista humano. Mas Deus colocou coisas em você que desafiarão as probabilidades. Seu favor o levará a lugares. Você jamais conseguiria ir sozinho. Eles podem pensar que tudo que você tem é um estilingue. Você não tem chance. O que eles não conseguem ver é que afunda com a bênção de Deus derrubará gigantes. Bem, você é apenas um garoto. Sim. Mas um garoto com favor de Deus pode se tornar o rei de Israel. Deus não teria permitido gigante se você não fosse capaz de derrotá-lo. Gigante, um sinal de que um novo nível está chegando, mas aqui está a chave. Antes que isso aconteça, o rei Saul aparecerá. O verdadeiro teste não é Golias, o verdadeiro teste é Saul. As palavras negativas, a dúvida, o medo, a insegurança tentando fazer você se questionar. Questione se você realmente ouviu Deus. Questione se você realmente tem o que é preciso. Descarte a dúvida, recuse essas sementes negativas. Você está em um momento decisivo, você está prestes a pisar em um novo nível à beira de ver Deus fazer algo. Você nunca viu. Você vai recuar e deixar a opinião das pessoas te convencerem do contrário? Deixe o medo e a dúvida criarem raízes, ou você vai fazer como Davi, ignore isso e siga em frente com fé em direção a um futuro incrível. Deus tinha reservado. Quando meu pai faleceu em 1999, eu só ministrei uma vez. Trabalhei nos bastidores por 17 anos. Eu nunca quis estar na frente das pessoas, eu gostava de ficar em segundo plano, mas eu sabia que deveria me levantar e pastorear a igreja, e isso não fazia sentido para mim. Eu não tinha o treinamento e eu não era necessariamente qualificado, e eu não tinha uma grande personalidade como meu pai, mas eu dei esse passo de fé e comecei a falar nos fins de semana. Eu estava tão nervoso e tão inseguro de mim mesmo. Eu terminava uma mensagem e saía da plataforma tão aliviado, e o próximo pensamento vinha sobre o que você vai falar na próxima semana? E se você não tiver nada a dizer? E se ninguém vier? E se as pessoas não gostarem de você? E se a igreja cair? O inimigo adora trazer o "e se". Você já percebeu que é sempre o pior cenário? E se aquela dor no seu dedinho do pé for câncer? E se a sua empresa te demitir e você não conseguir pagar as contas? E se o seu filho não for aprovado naquela disciplina? Essas sementes negativas que causam preocupação e ansiedade quando você não consegue realmente aproveitar a vida em vez de deixá-las criar raízes. Por que você não vira os "e se concentra nos melhores cenários? Pense em algo esperançoso, algo que edifique sua fé. E se ninguém vier? E se a igreja explodir? E se você nunca ficar bem? E se você se recuperar e se sentir melhor do que nunca? E se seu filho não passar? E se ele entrar no quadro de honra?
E se você nunca conhecer ninguém? E se eles aparecerem esta semana? E se você for demitido? E se você for promovido? E se você começar seu negócio? E se você entrar em abundância e favor que você nunca viu? Pare de deixar o negativo brincar em sua mente. Você escolhe quais sementes serão plantadas em seu solo. Você tem que assumir o controle da sua linha de pensamento. Poucas semanas depois de começar a ministrar, eu estava no saguão depois do culto. Tinha acabado de sair da plataforma e estava andando atrás dessas duas senhoras. Elas não sabiam que eu estava lá. Eu as ouvi conversando. Uma disse que não era tão boa quanto o pai. A outra respondeu: acho que a igreja não vai conseguir. Eu já estava insegura, preocupada com o que as pessoas pensavam, imaginando se eu era boa o suficiente. Isso foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Quando ouvi isso, senti o medo percorrer meu corpo quase como um pânico. Não vai dar certo, eu não tenho o que é preciso. Enquanto eu estava processando tudo, algo surgiu em mim como acordar um leão adormecido. Eu senti uma ousadia, uma confiança, um poder que eu nunca tinha sentido antes. Pensei comigo mesmo: a vocês, senhoras, não sabem quem eu sou e vocês não sabem o que Deus colocou em mim. Vocês não estavam lá quando Ele me formou no ventre da minha mãe. Vocês não estavam lá quando Ele me chamou, me ungiu e me capacitou. Vocês não estavam lá quando Ele me coroou com seu favor. Você pode pensar que eu não posso fazer isso, mas eu não preciso da sua aprovação. Você não acha que eu tenho o que é preciso que eu sou apenas um menino, mas há um estilingue. Você não pode ver que há um gigante que está prestes a descer. Eu estava em um momento decisivo. Se eu tivesse deixado as sementes deles criarem raízes, eu teria me convencido a não fazer isso, mas continuei pensando nisso. Você não é como seu pai. Você não é bom o suficiente. Não vai durar. Eu não estaria aqui hoje. Eu estava à beira de um novo nível do meu destino. Conseguir o compacto centro não foi a verdadeira batalha. A verdadeira batalha foi não deixar aquelas duas mulheres me convencerem de que eu não tinha o que era preciso agora. Olhando para trás, penso: como não as deixei me desencorajar? Eu estava tão insegura de mim mesma, mas naqueles momentos de destino, a graça de Deus sempre estará lá para capacitá-la. A Escritura diz que quando o inimigo entra como uma inundação, o Espírito de Deus levantará uma barreira. Não foi uma coincidência que, entre milhares de pessoas na igreja naquela manhã, simplesmente aconteceu. Eu caminhei atrás daquelas duas mulheres. Eu poderia ter caminhado atrás de alguém e dito que estava ótimo hoje. Eu realmente gostei. Isso foi um teste. Antes de você realizar o sonho, o inimigo vai garantir que haverá sementes negativas antes que sua saúde melhore, antes que seu filho volte ao caminho certo, antes que você quebre esse vício, essas sementes de dúvida ou desânimo. Não pode fazer isso, não é bom o suficiente, nunca vai acontecer. Não acredite nessas mentiras. Vire o jogo e declare o que Deus diz sobre você. Quando os pensamentos lhe dizem que você viu seus melhores dias, nada de bom há em seu futuro. Pai, você disse que meus últimos dias seriam melhores do que meus dias anteriores. Você disse que o caminho dos justos fica cada vez mais brilhante. Seus filhos nunca vão voltar ao caminho certo. Apenas aceite. Não, quanto a mim, em minha casa, serviremos ao Senhor. Pai, obrigado porque meus filhos são poderosos na terra. Você nunca terá esse bebê. Você tem tentado por tantos anos. Pai, você disse nos Salmos que me faria uma mãe feliz de filhos. Então, Senhor, eu te agradeço porque meu bebê está a caminho. Marcos, capítulo 5. Jesus estava caminhando pela praia e um homem chamado Jairo veio e caiu a seus pés. Disse Jesus: minha filhinha está muito doente. Ela está prestes a morrer. Por favor, venha à minha casa e ore por ela. Jesus disse que viria, mas ao longo do caminho ele continuou se atrasando. Foi então que a mulher com fluxo de sangue tocou a borda de seu manto e ela foi curada. Jesus parou e conversou com ela por todo esse tempo. Jairo estava pensando: por favor, se apresse. Não temos muito tempo naquela época. Esses mensageiros vieram até Jairo dizendo que sentiam muito, mas sua garotinha morreu. Não adianta mais incomodar Jesus. A Escritura diz que Jesus ouviu o que o mensageiro disse, mas ignorou seus comentários. Observe o princípio de que você pode ouvir algumas palavras negativas, ouça relatos negativos, mas você tem que aprender a ignorá-los. Não se detenha nisso. Você não está negando o problema, você não está agindo como se ele não existisse, mas não está deixando que ele crie raízes. Você não pode ter fé se houver dúvida e medo. Preocupado com este relatório médico, Joel, os especialistas dizem que não vai dar certo às vezes. Leve isso no sentido certo. Você tem que desligar sua mente, não se apoie em seu próprio entendimento. Sim,
Use o bom senso. Mas há coisas que enfrentamos onde não há solução no natural se você tentar descobrir. Você vai ficar confuso, desanimado. Fale consigo mesmo sobre isso, você não pode parar de ouvir isso, mas dê o próximo passo e ignore. Não se detenha nisso. Jesus entrou e orou pela menina e ela voltou à vida, um grande milagre. Pode haver coisas em sua vida agora que parecem mortas, cada circunstância diz que é tarde demais. Você nunca vai ficar bem, nunca realizará seu sonho. Você nunca vê sua família restaurada, mas Deus tem a palavra final. Quando você acredita que todas as coisas são possíveis, não dê espaço para essas sementes negativas em seu solo quando estiver em uma batalha. Quando estiver contra esses gigantes, você precisa ter seu coração cheio de esperança, com fé, sabendo que Deus é maior, sabendo que Ele está lutando suas batalhas, que Ele está abrindo caminhos onde você não vê um caminho. Veja, o mensageiro disse que era tarde demais, mas eles estavam errados. A garotinha foi curada. Saul disse: Davi, você é apenas um menino, você não pode derrotar Golias. Mas Saul estava errado. Davi venceu. Essas duas senhoras disseram que eu não poderia ministrar, mas elas estavam erradas. Aqui estou eu. Os especialistas disseram à minha mãe que ela tinha câncer terminal, poucas semanas de vida. Mas eles estavam errados. 42 anos depois, ela ainda está viva. As pessoas nos disseram que nunca teríamos o centro compacto, que a cidade nunca permitiria que uma igreja o tivesse, mas eles estavam errados. Aqui está o meu ponto em cada uma dessas situações. Se as pessoas tivessem deixado as sementes negativas tomarem espaço, o que os outros estavam dizendo teria sido verdade. Davi não teria derrotado Golias. A filha de Jairo teria morrido. Minha mãe não teria sido curada. Eu não teria me tornado ministro. O fator determinante não foi o que outras pessoas disseram. É se deixamos isso criar raízes, nós controlamos o que permitimos em nosso solo. Estou pedindo a você para recusar as sementes negativas, recusar a dúvida, recusar o medo, recusar as limitações que as pessoas colocam em você. Minha avó, por parte de pai, era uma mulher muito corajosa. Ela tinha apenas 1,30 metros de altura, mas lutaria contra um tigre. Ela viveu no campo a vida toda. Se você já viu os Beverly Hillbillies, ela era avó. Seu nome era Elimai. Ela mascava tabaco. Ela cheirava rapé. Eu venho de uma família muito sofisticada. Estou tão feliz que minha irmã Lisa finalmente parou, mas quando minha avó já estava lá em cima, ela foi ao médico para um check-up. Ele disse: Senhorita Austen, sinto muito dizer isso, mas você está nos estágios iniciais da doença de Parkinson. Bem, minha avó não sabia o que era Parkinson, mas sabia que não queria ter nada a ver com isso. Ela se levantou da mesa, se irritou e disse: Escute aqui, senhor. Eu não tenho doença de Parkinson. Eu me recuso a tê-la e, além disso, estou muito velha para tê-la. Ele olhou para ela como se ela fosse um pouco louca, e ela era. Mas você sabia que minha avó nunca teve doença de Parkinson? Se ela tivesse, os sintomas nunca apareceram. Agora, não, você não pode desejar que as coisas desapareçam, mas algo acontece quando você não deixa a semente criar raízes. Não estou dizendo para enterrar sua cabeça na areia, negar a realidade. Estou dizendo para não deixar isso entrar em seu espírito, onde se torna sua configuração padrão. Você sempre pensa: tenho essa doença, sou limitado. Não, seu corpo é um templo do Deus Altíssimo. Veja qualquer doença, qualquer vício, qualquer dor como estranha. Você não pertence aqui, você não é bem-vindo. Eu sou propriedade de Deus. Veja, os médicos nos dizem o que a ciência médica diz e eles nos dão diagnósticos baseados em habilidade, perícia e treinamento, e eles nos ajudam a ficar bem, mas às vezes eles chegam a limitações. Não há mais nada que eles possam fazer clinicamente falando, enquanto respeitamos o diagnóstico. Esse é um relato, mas há outro relato do Deus que criou você, do Deus que fez você à sua imagem, do Deus que o conheceu antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Ele é chamado Jeová Rafa, o Senhor, seu curador. Isaías disse: quem crerá no relato do Senhor em vida? Temos relatórios diferentes. Aqui está o relatório médico. Aqui está o meu relatório financeiro. Aqui está o que o rei Saul diz. Aqui está o que aqueles dois idiotas, quero dizer, aquelas duas moças, disseram. Não, nós podemos escolher em qual relatório vamos acreditar. Ele nunca será tão bom quanto o Pai. Esse é um relatório, mas há outro. Posso todas as coisas em Cristo. Sou forte no Senhor. Deus sendo por mim é maior do que o mundo sendo contra mim.
Por que você não escolhe o relatório do Senhor? Você não vai ficar bem. Essa doença é permanente. Aprenda a conviver com ela. Há outro relato de que Deus está restaurando minha saúde. Viverei e não morrerei com vida longa. Deus me satisfará. Bem, você sempre lutará. Você sempre terá falta de algo. Que tal este relatório? Eu vou emprestar e não tomar emprestado. Meu cálice transborda. Eu vivo sob as janelas abertas do céu. Bênçãos que não posso conter. Que sementes você está deixando criar raízes? O que você está pensando é o que vai acontecer. Conversei com uma mulher que estava grávida de trigêmeos, e devido a algumas outras complicações, era considerada uma gravidez de alto risco. Eles a enviaram para um grupo de médicos especializados nisso, disseram a ela que ela ficaria acamada após 3 meses de gravidez e que os bebês nasceriam pelo menos 4 meses prematuramente. Eles tinham visto isso acontecer repetidamente e ela foi respeitosa. Mas não deixou que a semente criasse raízes. Ela disse aos médicos que ela seria a exceção, que seus bebês nasceriam a termo e ela não ficaria acamada. Eles olharam para ela como sim. Em um ponto, médico principal disse que você vai ter diabetes gestacional, algo que ocorre durante a gravidez que pode levar ao diabetes de longo prazo. Ele disse que não é se você tiver, é quando você tiver. Você tem todos os sinais. É apenas uma questão de tempo. Ela pediu ao médico muito educadamente para não pronunciar coisas sobre ela que ainda não aconteceram. Ela disse que preferia que você dissesse que as estatísticas indicam que você terá diabetes gestacional. Ela não queria que essa derrota fosse falada sobre ela. Você nem sempre pode evitar que isso aconteça, mas não precisa deixar que crie raízes. Eles achavam que ela era meio estranha. Mas você sabia que ela carregou os trigêmeos por 9 meses inteiros? Ela nunca ficou de cama. Ela dirigiu até o hospital para dar à luz e nunca teve diabetes gestacional. Agora, esses mesmos médicos a chamam de mãe milagrosa. Eles disseram: nunca vimos ninguém como você. É incrível o que Deus fará se você não deixar as sementes negativas criarem raízes. Em qual relato você vai acreditar? No relato do Senhor ou no relato das pessoas? As pessoas são limitadas. Deus é ilimitado. As pessoas são naturais. Deus é sobrenatural. As pessoas olham para os fatos. Estatísticas. O que deveria acontecer? Deus vai além da lógica normal. Ele divide o Mar Vermelho. Ele traz meninas de volta à vida. Ele transforma um pastorzinho em rei. Ele deu um bebê a Sara aos 80 anos. Ele levou José de um escravo na prisão para o primeiro-ministro do Egito. Quem sabe para onde Deus vai te levar? Você não viu, ouviu ou imaginou o que Ele tem reservado. Você pode não ver como isso pode acontecer, mas você não precisa descobrir. Tudo o que você precisa fazer é acreditar e Deus fará você desafiar as probabilidades. As sementes negativas estão limitando o seu futuro? Faça um inventário do que está crescendo em seu solo. Você pode precisar arrancar algumas coisas. Deus ainda pode fazer o que prometeu, mas você tem que entrar em acordo com Ele antes de ir para o próximo nível. O inimigo enviará essas sementes negativas para te segurar. Veja a dúvida: semente, você não pode fazer isso. Semente, você não vai ficar bem. Semente, você nunca derrotará Golias. Uma semente que você não pode levantar na frente das pessoas. Haverá esses momentos decisivos. O que você faz com a semente determinará se você entra em sua grandeza ou se você recua de medo. Passe nesses testes. Comece a recusar sementes negativas. Não deixe o que as pessoas falam sobre você determinar seu futuro. Não deixe o que os especialistas disseram fazer com que você viva em dúvida. Não deixe seus próprios pensamentos te convencerem do que Deus colocou em seu coração. Acredite em seu relatório. Ele não teria colocado você nessa situação se você já não estivesse equipado, fortalecido e ungido. Você é forte. Você é abençoado. Você é saudável. Você é qualificado. Você é valioso. Você é vitorioso. Agora guarde sua mente e mantenha essas sementes negativas fora. Se você fizer isso, eu creio e declaro como Davi, você vai derrotar gigantes. Como Jairo, Deus fará o que parece impossível. Como a mãe milagrosa, você desafiará as probabilidades e verá Deus se manifestar em sua vida, curando a favor, rompendo a plenitude do seu destino em nome de Jesus. E se você receber, pode dizer amém? Quero lhe dar uma oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus,
Eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração. Eu faço de você meu Senhor e Salvador.